Muito bom dia, meus prezados amigos. Satisfação em revê-los e grato sempre a Deus por nos dar novamente essa oportunidade, né, de dar continuidade aos nossos estudos. Assim nós agradecemos e rogamos a Ele novamente a sua proteção, a do Cristo, a de Maria Santíssima, da espiritualidade, que possa nos conceder a graça de nos intuir, de nos inspirar novamente, para que nessa força, juntos todos nós, possamos ser fortalecidos na sua orientação e fazermos então aqui uma reflexão coerente, sensata e equilibrada e com muita humildade acima de tudo, não é? Hoje nós vamos para a lição número 42, mas antes de nós entrarmos na temática, nós temos que observar que o Evangelho do Cristo, seja os três sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, e o Evangelho de João, que é altamente espiritualizado, né? Nós vemos que as sequências das temáticas, temas são abordados com um determinado público, depois Jesus muda de lugar, outras pessoas, outro público, às vezes os outros iam atrás, mas tudo segue uma orientação, uma temática específica que gira principalmente em cima de duas questões: amor e conduta, entendimento e prática. O amor só se fundamenta, o bem só se fundamenta em ações concretas para o nosso semelhante. Emmanuel também coloca de uma forma muito lógica essa coleção Fonte Viva. Podem observar que as temáticas também elas seguem um princípio lógico e coerente. Nós falamos na lição anterior, Mateus 22, 39, amar o próximo como a ti mesmo, não é? Então, a temática é o amor, mas só comprovamos esse amor pelo próximo se nós o amarmos como a nós mesmos, em ações concretas, não só na palavra, não é? E aqui, na abordagem de Paulo hoje, no que nós vamos falar, a lição 42, Romanos 2,10, e como a próxima que nós vamos falar, que é João 8,5, a passagem daquela mulher que foi surpreendida em adultério, nós vamos ver que essa temática, essa abordagem, está sempre na nossa forma de nós relacionarmos com o nosso próximo. Ou seja, o bem, a bondade, o que nós devemos glorificar e de que forma que nós devemos caminhar aqui no mundo. Esse entendimento, ou seja, a relação, o amor está sempre enfatizado por Cristo, porque Ele é o único instrumento que pode fazer que nós venhamos a mudar a nossa atitude, não é? E nós podemos observar que Jesus é enfático, e Emmanuel também da necessidade que Jesus está nos alertando de nós olharmos o mais rápido possível para nós mesmos. O parâmetro daquilo que nós entendemos do Cristo, de Deus e das nossas ações, primeiro nós temos que buscar em nós, entender e olhar para nós o que nós estamos fazendo, se tem correspondência no que falamos, no que agimos, no que pensamos e no que demonstramos nessa relação. Então tudo tem que haver um princípio lógico e coerente, não é? Paulo hoje vai abordar então Romanos 2,10, né, onde Emmanuel vai dar o título, olha, de glória ao bem. Então nós vamos ver que a temática é muito semelhante, porque glória, ou seja, porque só o bem, ele é capaz de quê? De efeitos e qualidades extraordinárias no homem. Só o bem pode ser exaltado, glorificado, não o homem em si, mas a ação dele. Só assim ele glorifica e exalta a Deus por suas glórias para nós também. Então é nas ações concretas para o nosso semelhante. Então, nós temos essa temática lá em Romanos, ela está no capítulo 2, versículo 1 a 16. Do capítulo 2, versículo 1 a 9, Paulo está falando para os gentios, aos gentios, que eles não tinham a lei, a Torá, como os judeus tinham, porque a partir do versículo 10 ao 16, ele fala para os judeus. Eles tinham não só a lei, o recurso da lei, né, dos princípios, né, e está lá principalmente as leis que estão nas tábuas que Moisés recebeu, que são os princípios. Por isso a primeira lei está lá, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, não é?
Depois ele vai falar, e aí quando ele fala para os gentios, eles não tinham a lei, mas eles tinham o princípio como Abraão tinha, porque Abraão acreditou e teve fé em Deus sem a lei. Não é? Porque todos nós temos essa lei aonde? Na consciência. Não é? Então, para nós lermos esse versículo de Emmanuel, que é uma fração do versículo 10, que ele diz: glória, porém, honra e paz para qualquer que obra no bem. Na tradução do Peregrino, da Bíblia do Peregrino, que ela é uma tradução mais livre, diz, eu gosto muito, que diz assim: haverá glória e honra para todo aquele que age no bem. Olha, primeiro para o judeu, depois para o grego, porque Deus não é parcial. Porque primeiro para o judeu, porque é uma obrigação dele agir no bem. Porque ele não só tinha na consciência, como tem na lei. Ele foi avisado pelo princípio. Foi guiado pelo princípio. Depois para o grego, para os gentios. Por quê? Eles não tinham essa codificação, esse sistema canônico que é o Antigo Testamento, mas eles tinham esse princípio em germe na consciência. Por isso nós abordamos, é muito importante a questão 621, a 625, mas principalmente a 621 e a 621A. Quando diz lá onde está gravada a escrita a lei de Deus, na consciência. Mas a 621 é muito importante. Desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem de que lá revele? Ou seja, diz, olha, desde que ele, o homem, nós, né, havia esquecido e desprezado. Por isso, olha, e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Ou seja, através das ações e das demonstrações daquilo que é o princípio. Então, todos têm esse princípio. Por isso, a explicação lógica dos espíritos, as suas respostas a Kardec. Então, todos nós temos o bem em germe, mas nós só vamos tornar ele ato em ações para o bem, glorificando o bem. Então, em ambos, não é? Essa lei está na consciência. E, estando na consciência, cumprir essa lei tem que ser espontaneamente. Não pode ser uma permuta, uma chantagem com Deus, por achar que eu sou privilegiado. Porque Deus não é, como nós falamos, ele não é parcial. Então, nós só podemos glorificar a Deus, como está aqui o título de Emmanuel, né? Se nós glorificarmos o bem, como foi explicado aqui antes. Nós exaltarmos o bem em ações práticas e concretas, não é? Ou seja, essa é a condição, não tem outra. Não é meramente, olha, escutar e verbalizar a lei, é cumpri-la. Esse é o primeiro mandamento. Ele é irrevogável. Sem ele não aprenderemos a caminhar, não é? Então, olha, começa Emmanuel. A malícia, olha, a malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem, olha, quando não parta da confissão religiosa. Olha, interessante, os judeus faziam isso, não é? A que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se entrega, ou seja, só de mim e daquilo, dos grupos a que eu pertenço é que está o bem. Onde está a coerência disso? Não é? Então, eles se glorificavam do bem de suas ações, exaltando a si mesmos primeiro, para depois o bem. Porque tem uma temática aqui, muito importante em teologia, que é o termo justificação. Justificar-se perante Deus. Então, justificar-se, aquele que é justo, que consegue se justificar perante Deus, é aquele que se tornou justo e reto diante de Deus. Mas eles achavam que bastava confessar a sua religião, que eles estavam justificados perante Deus. Não. Você só justifica, independente da sua confissão, da sua nação, do seu trabalho, do seu povo, da sua raça, em ações que corroboram e confirmam as suas ações para o bem. Não se tornando diferente e exaltando a si mesmo e não o bem. Você está invertendo, colocando a criatura em detrimento do Criador e dos princípios da lei do Criador. Ou seja, essa é a chamada pseudo-justificação, para encobrir as minhas ações que não correspondem àquilo que eu prego, àquilo que eu faço e às minhas formas de agir. Então, essa é a chamada pseudo-justificação dos atos perante Deus, alegando a minha religião, o meu povo, o meu trabalho, a minha família, eu me justifico porque eu creio em Deus através de.
Eu só demonstro isso nas ações, não é? Ou seja, por pertencer a uma determinada religião, ou nação, ou etc., por ter uma condição intelectual, ou etc., etc. Ou seja, isso traz muitas consequências para nós. A primeira é que essa pseudo-justificação, ela alimenta a nossa vaidade, a nossa prepotência, o nosso supremacismo, a nossa necessidade de tornar o outro diferente e dizer que ele é subjugado a nós, que ele não está salvo. E o que salva a nós é seguir uma religião, não é? Então, o primeiro a ser alimentado em nós, nessas ações, é o ego. Ou seja, o nosso ego, ele passa a ser o centro e o culto de tudo. Nós passamos a cultuar ele. A nossa vida fica subjugada ao nosso ego, à alimentação de nós mesmos. Ou seja, é a autojustificação perante Deus. Isso traz consequências sérias. Isso traz agravantes muito sérias. Por quê? É a autoalienação. É eu mesmo me alienando daquela condição que não posso abrir mão, que é o princípio de Deus, de amar o próximo como a mim mesmo. Mas esse próximo é todas as criaturas. Eu posso estar distante fisicamente, mas mentalmente, não é? Eu posso trazê-los, todos aqueles que estão sofrendo as consequências das suas vidas, das suas atitudes, de toda a problemática que nós vivemos na vida, e desejar o bem, orar, fazer algo pelo bem para todos, independente dos seus credos, não é? Então eu passo aqui, com esse ego, eu passo a centralização. É a autocentralização em mim, na minha religião, no meu trabalho, na minha família, em detrimento do outro, que também é criatura, filho de Deus como nós, não é? Então é a chamada autossatisfação. Eu me satisfaço comigo mesmo e não nas ações do bem que Deus e Cristo está pedindo de nós, não é? Então essas agravantes é a pior das reputações, é a reputação autocriada. Eu crio uma reputação e penso que todos me admiram por essa reputação. E muitas vezes ela não corresponde. Essa reputação tem que ser os outros que têm que ver. De que forma? Se as minhas ações correspondem ao que eu faço, ao amor que Deus pede por nós, que Ele exige de nós e é um princípio, não é? Nós podemos ver o Salmo 19, eu convido para vocês lerem 2,17, onde fala da criação do universo. O universo, ele exalta Deus no silêncio, porque a sua própria mecânica e o seu próprio funcionamento não precisa dizer nada. Então, se nós fizermos o bem, nós não precisamos justificar. O bem, toda a ação de amor para o próximo, isso sim, é a autojustificação. Não precisamos falar, demonstrar, exigir que o outro veja. Ele vai ver naturalmente esse nosso processo. Porque tem o Salmo 90,8, 90, versículo 8, perdão, né? Que lá diz assim, olha, talvez essa tenha sido, e principalmente nós vamos ver isso na próxima lição, não é? Por isso que eu disse a necessidade de olhar para nós mesmos, talvez seja isso o princípio do que eles, principalmente os saduceus, os fariseus, os doutores da lei, né, os teólogos, começaram já a odiar Jesus. Nesse salmo era muito importante, olha o que ele diz assim, olha, colocaste nossos segredos à luz do teu olhar. Ou seja, Jesus colocou o íntimo, o nosso íntimo, à luz do olhar dele. Ele mostrou tudo que está em germe em nós, na nossa consciência. Então não adianta você querer dissimular, se autoexaltar, porque a sua consciência vai te cobrar. Por isso o homem, ou ele a esqueceu ou desprezou. Quando eu desprezo? Quando eu me autoexalto, em detrimento de uma ação do bem, não é? Porque em João 8 nós vamos ver lá, na próxima, virtudes, todos nós possuímos, não é? Todos nós temos as virtudes, uns mais, outros menos. Por isso a maioria foi retirando, nós vamos ver lá, né? Paulatinamente. Agora, a questão é que não nos cabe a nós julgarmos quem tem mais ou quem tem menos, não é verdade? Não cabe a nós essa lição. Nós vemos Simeão, quando Maria e José foram levar Jesus para a circuncisão, no 8º dia, o que aconteceu? Ele disse a ela, ó, ele veio para revelar nossas contradições. Ou seja, toda hipocrisia, tudo que está escondido aqui no arquivo da consciência e nós só demonstramos pelas palavras. E isso já causou a começar um ódio por ele. Quer coisa pior do que uma pessoa que revela a verdade do nosso íntimo? Que aquilo que nós falamos para ela não corresponde ao que ela sente, não é?
Então, isso alimentou o ódio. E hoje, quando nós revelamos essas hipocrisias teológicas, não é? Nós revelamos toda essa controvérsia de tudo que criaram, essa celeuma que criaram em nome do Cristo e que não corresponde ao Cristo. Porque as ações do Cristo só corresponderam ao bem, não é? Então, segue Emmanuel. Ele vai dizer assim, olha, o egoísmo fala o crer, olha, fala o crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou de seus ou dos seus. Esse é dos característicos mais inferiores da personalidade, não é? Porque o que Paulo fala lá no versículo 9? Haverá angústia e tribulação para todo aquele que age no mal. Aí ele fala, olha, primeiro para o judeu. Por quê? Ele não valorou, ele não estipulou, ele não enxergou nenhum valor no seu semelhante, ou seja, porque depois ele fala, e depois para o gentio. Porque o judeu que age no mal, ele já tinha o recurso da lei. Ele a esqueceu não só a lei, corrompendo, mas também a esqueceu e desprezou na consciência, não é? Ele não valorou o próximo. Nós não damos valor ao semelhante, àquele que pensa diferente de nós, não é? Ou seja, e então o que nós passamos a ser? A ser impulsionado por esse orgulho. E aí o ego cada vez mais alimentado por isso, o egoísmo, não é? Tudo me pertence, tudo que é bom pertence a mim, parte de mim, não é? Do meu orgulho que eu sou superior a todos. Então o que acontece? Esse orgulho passa a me alimentar. O orgulho é o principal comparsa do egoísmo, dessa autoexaltação. Eu passo a me admirar acima de tudo e de todos, não é? Então, por quê? O que Paulo está falando aqui? Essa necessidade que nós temos de olhar para nós mesmos, mas com humildade, com simplicidade, sabendo a nossa condição. Eles se jactavam de suas ações, ou seja, gloriavam a si mesmos antes das ações, não é? Ou seja, e para o próximo, eles julgavam, eles olhavam como julgador, mas para si mesmo e para os seus não, olhavam com complacência, com bondade, não é? Então há uma incoerência perfeita. Mas o que acontece quando nós fazemos isso? A consciência passa a ser o quê? A lei aonde? Em nós mesmos. Porque uma hora essa consciência vai cobrar. Quando você bater de frente contigo mesmo, principalmente quando desencarnarmos. A primeira pessoa que nós vamos encontrar, o espelho é o da consciência, de nossas ações. E a decepção vai ser muito grande. Então segue Emmanuel. O bem flui incessantemente de Deus. É o Pai de todos os homens. Ó, não está falando que é só dos judeus, gente. E é através do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo, que ele transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes e ações, olha, estéreis, vazias e sanguinolentas, violentas e agressivas pelo fanatismo que nós tivemos na história. As ortodoxias, né? Os dogmas, o que eles trouxeram de sofrimento para a humanidade? Ou seja, porque o que é a bondade? A bondade é um atributo do amor, não é? Então, quando Paulo fala, olha, ela é um atributo do amor e Deus é amor. Então, nós temos que entender que em Deus tudo isso está em perfeição, em plenitude. E nós, tudo isso está relativo. Uns mais, não é? E outros menos. Agora, as avaliações humanas, nós temos que entender, e fica muito bem entendido aqui, elas são tendenciosas. Porque nós estamos caminhando ainda, nós estamos evoluindo. Nós não sabemos, nós ainda somos imparciais. Nós somos parciais. Não é? Deus não. Deus olha todos na sua conjuntura, nos seus aspectos positivos e negativos, nos seus agravantes, mas também nos seus atenuantes. E nós ainda não temos ainda essa evolução suficiente, né? Então, o que ele fala? Nós, tendenciosos, ou seja, se nós agirmos assim, condenar já é o pressuposto primeiro da nossa consciência. Mas, quando nós fazemos isso, também torna-se um pressuposto a autocomplacência. Eu já me perdoo e perdoo os meus. Aqueles que têm as mesmas convicções minhas. Então, onde está a justiça? O amor, que é o princípio de todas as leis, não é? Principalmente da justiça. Então, o que isso trouxe para nós?
o espírito de seita, o que ele está falando aqui, o sectarismo, não é? Esse é o egoísmo faccioso, que fatiou o Cristo, não é? Tirou a unidade do corpo que Paulo fala, não é? Ou seja, quando nós entendermos isso, isso traz consequências e trouxe o quê? Intransigência e intolerância na humanidade. E é só vermos as inquisições da vida, vide a Inquisição e a própria Reforma e o que nós estamos vendo até hoje. Trouxe sérias intolerâncias, porque no versículo 6 fala, olha, porque Deus e o Cristo nos pagará a cada um segundo as suas obras, ou seja, segundo as suas ações, não o seu verbo, as suas alegações ou a sua autojustificação. Não é isso que você vai receber. Tem que haver uma correspondência, não é? Então, porque isso é uma lei, meus irmãos, é uma lei universal, que se aplica a todos, sem exceção. Então, só a prática do bem vai comprovar em nós o quê? Se a nossa natureza, o nosso íntimo realmente está transformado com os aprendizados de Jesus. Ou seja, não basta professar verbalmente. Vamos dar um exemplo nós da doutrina espírita. Nós temos a questão 886, que nós sabemos muito bem lá, não é? A benevolência para com todos, não é isso? Indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Se nós entendermos que é só para os espíritos, não, isso é uma regra universal, isso é um princípio universal, como dizia Kant. Haja de tal ou qual maneira que os teus princípios se tornam leis universais, ou seja, suas ações, suas atitudes se tornam princípios universais. Ou se nós colocarmos primeiro para o espírito, não. Essas ações nós temos que agir, sermos benevolentes, indulgentes e perdoar as ofensas para todos. Não há nenhum benefício aqui em ser espírita. Se era espírita, quando nós corroboramos isso nas ações para o bem, quando nós realmente nos transformamos, não é? Então, nós estaríamos agindo da mesma forma, se auto-justificando por sermos espíritas. E não justificamos de forma alguma por sermos espíritas. Agir como a doutrina espírita nos orienta, que é conforme os preceitos do Cristo, conduzidos primeiro pelo amor, o princípio e tudo que envolve o amor, as virtudes que se completam no amor e que são corroboradas e confirmadas só em ações que confirmam essa nossa capacidade de amar, não é? Então, segue Emmanuel. Por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam, olha, os homens em atitudes de ofensiva, ameaça e destruição uns para com os outros. Olha, Emmanuel está falando alguma coisa errada? Não, por quê? Porque essas formalidades, essas convenções, essa autojustificação, ou seja, o que elas conseguiram? Elas visam o quê? Ofuscar o quê? A visão dos incautos, daqueles que acreditam nessas falácias, nessas mentiras. Ou seja, e tem um objetivo maior, perpetuar a ignorância espiritual, a evolução, o grau de espiritualidade das pessoas. Nos impedirmos de enxergar dentro de nós, não é? Impedindo que o homem faça o quê? Essa é uma das grandes preocupações. Jesus, a doutrina, nos incentiva. Olhem para si mesmos, é urgente. Já essas pseudo-religiões, não é? Essas ações atuais hoje das religiões institucionais, é impedir que o homem olhe para si mesmo. Porque dentro dele, lá onde está em germe o que Jesus falou e que Paulo fala, a consciência da lei, para que o homem não desperte e não enxergue essas ações incoerentes do homem, não é? Então, por quê? É na consciência, se ela despertar, é que está a fonte de tudo. Ou seja, quando fala que não, o céu convoca as criaturas, ou seja, através dessa intuição, dessa inspiração. Ou seja, os homens têm os ouvidos educados para ouvir só o que quer, para as suas conveniências, não é? Mas, veja bem, e o sentimento? Se nós tivermos o sentimento, as nossas ações distante da fonte que é Deus, a fonte que provê tudo. Ou seja, nós perdemos o que se nós agirmos assim? A sensibilidade espiritual. Olha o que Paulo diz na carta aos Romanos 15, 1, 2. Na própria carta, olha, ele diz assim, Romanos 15, 1, 2. Ó, nós, os fortes, ou seja, que já estamos com elevação espiritual, temos de arcar com as fraquezas dos fracos. Não piorar ainda essa fraqueza, desnutri-los espiritualmente. E não procurar a nossa satisfação. Procure cada qual a satisfação do próximo,
para o que é bom e construtivo. Olha, para o que é bom e construtivo. E não colocar mais empecilhos e obstáculos. Não é? Então segue Emmanuel. O Pai, no entanto, consagrará o bem onde quer que ele esteja. Onde quer que o bem esteja. Ou seja, porque a prática do bem, ela se transforma continuamente. Essa força, essa sinergia do universo, esse cinetismo do universo, não para nunca. O meu pai trabalha e eu também, continuamente no bem. Nunca deixou de parar de trabalhar no bem. Nem Deus, nem Cristo. Não é? Então, a imortalidade, por quê? Nós achamos a imortalidade, ela é destino e não condição. Nós estamos destinados à imortalidade e à evolução. Mas a condição que nós temos que seguir para isso, nós temos que praticar, né? E procurar o quê? A prática do bem. Essa é a condição. A imortalidade é lei. Ninguém vai fugir a ela. Mas a condição para atingir essa imortalidade, onde o bem em nós será contínuo e sempre em direção ao outro, ao próximo, ao semelhante, não é? Não haverá mais essa contradição. O homem não irá se exaltar, porque ele sabe que ele não tem mais necessidade disso. Ele não se alimenta mais da vaidade do ego, porque ele se tornou pleno dos princípios de Deus, não é? Então diz, olha, é indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender bem que o Supremo, olha, Senhor nos envia por intermédio deles. Mas se nós estivermos com os ouvidos velados pelo egoísmo, pelo orgulho, olha, não é? É o que nós falamos aqui. Só essas boas obras é que vai nos levar a isso, nos levar a perseverarmos, a conquistarmos de forma perseverante em ações e em boas obras. Ou seja, porque Paulo fala no versículo 16 dessa mesma carta, né? 2,16. Ele diz, olha, de acordo com o meu evangelho, porque o evangelho dele tem correspondência exata com o evangelho e com os ensinos de Jesus. É isso que Paulo está dizendo para nós. Por quê? Deus julgará o que está oculto no homem, a intencionalidade. Por isso não adianta tentar se auto-justificar por pertencer a uma denominação, uma nação, um credo, uma raça. Isso não vai justificar nós perante Deus, porque ele olha dentro de nós. Então segue Emmanuel. Que importa o aspecto exterior, desse ou daquele homem? É uma pergunta, né? Que interessam a sua nacionalidade, seu nome, sua cor? Absolutamente nada, não é? Anotemos, olha, a mensagem de que são portadores. Aqui está o fundamento da questão. Aqui está o cerne da questão, não é? Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem. Aqui tem um grande paradoxo que Emmanuel, né? Que eles possamos fazer. Mas se são bons e sinceros, no setor de serviço em que se encontram, merece a paz e a honra de Deus. Olha, o que está falando aqui dessa questão da exterioridade, né? Isso são os artificialismos das convenções humanas que nós já abordamos em outro aqui. Por que esses artificialismos fazem? Eles fomentam, né? Eles trazem em nós, elas são fomentadoras, né? De homens, né? Que odeiam, afirmando amar a Deus sem amar o próximo. Como que eu posso fazer isso? Eu me afirmar que eu amo a Deus sem amar o próximo. É presunção, porque não corresponde às nossas ações. Não tem como. Se nós fizermos isso, agora, se nós fizermos diferente do preceito de Deus, ou seja, o que Emmanuel está falando para nós aqui? É absorver as pérolas, né, que Cristo fala naquela passagem, né? Não dá as pérolas aos porcos, porque que pérolas são essas? O melhor que nós temos dentro de nós, o nosso íntimo, né? Ou seja, fica bem claro aqui que essas pérolas, elas, se nós fizermos diferente, nós alimentarmos não do evangelho, dos ensinamentos, nós estamos correndo o quê? O melhor que nós temos em nós, não é? Então nós temos que perceber de que nós estamos alimentando, do evangelho, dos ensinos de Jesus ou de nós mesmos? Dos nossos preceitos, dos preceitos das convenções humanas, não é? Então olha que paradoxo que Emmanuel, Cristo quebra todos os paradigmas e traz paradoxos para nós que nós ainda não entendemos. Emmanuel também faz a mesma pedagogia.
Porque, ao contrário do que outros pregam, olha, se permanecem consagrados ao mal, são dignos dos bens que nós possamos fazer. Então, se aqueles que estão inferiorizados estão praticando o mal, não é julgá-los, é direcioná-los, direcionar a eles tudo que nós pudermos do bem. Oração, prece, amai os seus inimigos e orai pelo que vos persegue. É o único modo que nós temos que mudá-lo. Não odiá-lo, segregá-lo. É o contrário. Nós temos que, Paulo falou que nós temos que ajudar os fracos, os fortes têm que fortalecer os fracos. Então nós não podemos fazer o contrário, julgando e condenando, não é? Mas se são bons e sinceros no setor de serviço que se encontra, merece a paz e a honra. Ou seja, todo homem verdadeiramente bom, ele vai ser aquele que está, com a questão 259, ele está dando a sua contribuição enquanto ser da criação. E é esse que Deus vai fazer uso dele. Ou seja, o homem verdadeiramente bom, nós vamos ver isso aqui, lá no capítulo, um comentário logo abaixo da questão 886, que Kardec fala assim, olha, o homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior, olha como tem correspondência, aos seus próprios olhos, não é? Diminuindo a distância entre ambos. Agora, quando nós nos autoexaltamos, autojustificamos, nós, além de rebaixarmos, nós distanciamos. É isso que é o espírito faccioso do egoísmo, não é? Então, nós vamos ler o versículo 14 e 15 para nós entendermos o que Kardec fala no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos. Então ele diz no 14 e 15, olha, 14 e 15, quando pagãos que não têm lei cumprem espontaneamente o que a lei exige, não tendo lei, eles são sua lei, já que demonstram levar a exigência da lei gravada no coração. A consciência proporciona o seu testemunho e os raciocínios dialogam, acusando ou defendendo. Olha que princípio lógico e perfeito. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec é a síntese para nós fazermos a conclusão, porque a abordagem é muito longa, né? Ele diz assim, olha, estuda suas próprias imperfeições. Esse é o homem de bem, é aquele que estuda primeiro a si mesmo, não é? E trabalha sem cessar em combatê-las, não é? Aí ele fala, por quê? Se ele fizer diferente, o homem encontra o quê? A sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Se nós fizermos isso, nós vamos consolar a nós mesmos. Ao consolarmos os outros, ao cercar as lágrimas dos outros, ao levar ventura, alegria, amor e paz, misericórdia, compreensão e entendimento, também nós traremos isso para nós. Quiçá, meus irmãos, nós podemos nos fortalecer fazendo bem, porque o bem retornará enquanto bem para nós. Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.